Shalom, meus irmãos e amigos. Shalom, shalom. A graça e a paz de Yeshua HaMashiach, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja sobre todos vós. Afinal, por que Elias temeu a ameaça de Jezabel, da esposa de Acabe, e foi-se, entrou numa caverna e lá ficou? Vou ler um pouco o livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 36 ao 40, para entendermos melhor o porquê de ter acontecido isto contra o servo do Senhor Deus, Elias. Versículo 36 a 40. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: Ó Senhor, e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Amém e amém. Ao Senhor Jesus Cristo. E Ele próprio é o amém. Seguindo, no capítulo 19, versículos 1 a 3, está escrito: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Meus irmãos e amigos, eu achei por bem continuar até o versículo 9. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, agora do 4 até o 9. Ele mesmo, Elias, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro,
e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Pois, meus irmãos e amigos, teria o grande Elias medo de Jezabel? Teria o grande Elias medo da morte ou medo de morrer? Por quê? O grande profeta Elias temeu por sua própria vida e foi-se, e adentrou uma caverna e ali ficou. Qual o motivo principal dele ter feito isto? Vou ler, continuando em 1 Reis 19. Vou ler novamente o versículo 9, e em seguida, versículo 10, que o 10 eu não li ainda. Ali entrou Elias numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. E lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Que fazes tu nesta caverna? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. E procuram tirar-me a vida. E eu fiquei só. Todos abandonaram o Senhor Deus, e eu fiquei só. Qual o motivo principal? Ou seja, o porquê o grande Elias, servo do Senhor Deus, o Senhor Deus o amava muito e concedia muito poder para ele, fugiu por uma simples ameaça de morte. Por que ele fugiu? Porque ele teve o medo, porque ele temeu pela sua própria vida. Por quê? Por quê? Por quê? No versículo 10 já começou a resposta. Elias respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor. Ele falando para o próprio Senhor Deus: Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Senhor Deus. O Senhor Deus estava lá, presente com ele. E era o Senhor Jesus, hein?
Era o anjo do Senhor que estava lá. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Porque o grande Elias, o grande profeta, o profeta especial do Senhor Deus, teve medo por sua própria vida. Este é o Evangelho, ou seja, é um entendimento meu, de Railton, uma explicação minha, tá? E também por experiência própria. Já passei muito por isso. E eu vou dar uma segunda pista. Já dei a primeira pista, em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 10, que o profeta Elias diz que todo o povo tinha abandonado ao Senhor Deus e ele tinha ficado só. E vou dar a segunda pista, voltando um pouquinho para o versículo 3, capítulo 19, versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. E ali Elias deixou o seu moço. Começaram a entender? No versículo 10, todo o povo tinha abandonado o Senhor Deus e, consequentemente, abandonado ao profeta Elias, porque o povo não queria saber de santidade, só queria vaidade e adorar aquilo que não existia. E o profeta Elias diz: e eu fiquei só. Mas ele tinha muitos discípulos. Ele tinha dezenas de discípulos, dezenas de alunos. E tinha o seu servo. Eu sei o nome dele, do servo dele. Eu sei, daqui a pouco a gente vai ler o nome dele. E ele foi e deixou seu servo. Uai, sou. Mas ele ficou só porque quis, então? Porque ele tinha pelo menos o servo. Aí ele ficou só porque quis, porque o povo abandonou, mas ele tinha um servo dele. E ele tinha também dezenas de discípulos. Porque ele temeu a Jezabel. Temeu pela sua própria vida a ameaça de Jezabel. Sendo que o grande profeta Elias não temia a morte. Voltei, meus irmãos e amigos. Afinal, o que faz a gente temer, na maioria das vezes, por nossa própria vida? E agora eu vou dar uma chegadinha no segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Procurem aí, por favor. E lembremos que no primeiro livro de Reis, capítulo 19, no versículo 10,
Elias disse que tinha ido para a caverna. Primeiro ele tinha temido, né, por sua própria vida. Em seguida foi para a caverna, porque todo o povo abandonou o Senhor Deus e ele ficou só. E voltando um pouquinho, no versículo 3, ele foi e deixou o moço em um determinado lugar. O moço dele, o servo dele. O que levou o grande profeta Elias a temer a morte, sendo que ele já tinha enfrentado a morte e vencido várias vezes? Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 19 ao 27. Versículo 19, vou ler a parte B. Vou começar pela parte B do versículo 19. Vou ler o título também. Geazi é atacado de lepra. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em encalce de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Diz Naamã: se servido tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despedindo aqueles homens que se foram, despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou a Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura, não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Pois, meus irmãos e amigos,
Aí podem perguntar, ou eu mesmo perguntar, mas o que tem a ver essa história com a história de Elias? Com a história de Elias ter temido por sua própria vida e passado pelo deserto, chegado à caverna e ali ficado. E Elias poderia ter ficado com companhia se ele não passa em Berseba e deixa o seu moço. Elias poderia ter passado pelo deserto, ou até mesmo não ido para a caverna, temendo por sua própria vida. Mas por que Elias estava só? Pelo povo nós já sabemos que o povo tinha abandonado o Senhor Deus e, consequentemente, abandonou Elias. Mas Elias tinha vários discípulos e tinha o seu servo, o seu principal servo, que ele foi e deixou em Berseba, e assim ele ficou só. Mas por quê? Ele temeu profundamente por sua própria vida e se foi. Porque Elias, o grande servo do Senhor Deus, estava só. Meus amigos, o profeta Elias, ele tinha centenas, ou seja, dezenas, talvez centenas de súditos, de alunos, de aprendizes, e também tinha um servo dele. Mas só, que ele disse que estava só, que ele falou para o Senhor Deus, porque ele não tinha amigo. Ele não tinha amigo. Ele não tinha amigo. O povo tinha abandonado ao Senhor Deus e tinha abandonado a ele, ao profeta Elias. E o servo dele mais próximo era mentiroso e traidor. Aí podem me perguntar, como eu sei disso? E por que estou falando isto? Eu tenho prova? Sim, tenho prova, acabei de ler, há pouco instante. Porque o servo que o profeta Elias deixou em Berseba, depois da ameaça de morte, era aquele servo de Eliseu. Era servo de Elias. Elias deixou ele em Berseba e futuramente passou a ser servo de Eliseu. E como vimos no livro de 2 Reis, capítulo 5, que o Geazi, que foi servo de Elias, era mentiroso e traidor. Então, quando o profeta Elias olhou para os 4 cantos, foi ameaçado e não viu nenhum amigo para dar motivação para ele, para servir de inspiração, ele continuar ali na guerra até o fim, não viu não encontrou segundo os olhos dele, ou estando com ele. O motivo que levou o profeta Elias a temer pela sua própria vida foi olhar para os 4 cantos do mundo e não ver um amigo. Aí ele falou, meu servo, e figuradamente, né? Ele pode ter pensado, meu servo, o meu principal servo, é mentiroso,
que depois veio ser traidor também, estando com o profeta Eliseu. O meu servo é enganador, é mentiroso. O povo abandonou o Senhor Deus, e assim também me abandonou. O povo não é meu amigo, o meu servo não é meu amigo. Ele ficou desmotivado. Quando a gente tem um amigo íntegro, um amigo fiel, a gente dificilmente foge. Se um é fiel do outro, nenhum dos dois foge. Mesmo sendo ameaçado, mesmo temendo, continua na guerra até o fim, ou até vencer, ou até morrer. Mas muitas vezes a morte também, para um guerreiro, representa a vitória. Se o profeta Elias, quando foi ameaçado de morte, ele tivesse visto algum amigo perto dele, ou tivesse visto algum amigo, ele não viu nenhum amigo, certamente ele não teria fugido. Ou seja, não teria ido para o deserto até chegar a uma caverna. Ele teria continuado, ele teria sido motivado a continuar, enfrentando a morte, enfrentando o rei e a rainha maus. Pois, aí voltando para 1 Reis, capítulo 19, versículos 14 ao 18. Pois, meus irmãos e amigos, o que na maioria das vezes faz a gente parar tudo e ir para uma caverna, é a gente olhar para os quatro cantos do mundo e não enxergar nenhum amigo, porque aqueles que estão perto geralmente faltaram conosco e a gente fica frustrado com isto. E foi o que aconteceu com o grande profeta Elias. E o Senhor Deus mesmo teve que levantar amigos para ele, como está registrado. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 15 a 18. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Ou seja, rei sobre a Síria. A Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Além desses primeiros três, né? Jeú, Azael e Eliseu, o Senhor Deus tinha reservado mais 7.000 amigos para Elias, que nós, humanamente, a maioria das vezes não conseguimos encontrar nenhum deles, porque numa nação de milhões de pessoas, para a gente encontrar 7.003 pessoas
se torna difícil, principalmente quando não sabemos quem são. Mas o Senhor Deus levantou e revelou, pelo menos aqui, 7.003 amigos para Elias, e o motivou a sair da caverna e a continuar a lutar. Mas, como Elias estava com traumas de tantas traições e tantos seus amigos o abandonarem e de tantas mentiras, aí Elias testou a Eliseu, se realmente Eliseu era amigo fiel. Testou pelo menos por 3 vezes. Eu vou folhear a Bíblia e vou encontrar para nós um pouquinho mais sobre isso. Continuando, primeiro livro de Reis, 19, capítulo 19 ao 21. Perdão, capítulo 19, versículos 19 a 21. A vocação de Eliseu, o grande amigo que o profeta Elias passou a ter. O Senhor Deus levantou Eliseu como amigo do profeta Elias. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias, e o servia, o amigo fiel de Elias, o grande Eliseu. O grande Elias, agora o grande Eliseu. E o profeta Elias testa se Eliseu é amigo fiel mesmo. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, até versículo 1 a versículo 6. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu com um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu, os 2 amigos juntos. E Elias motivado, porque agora tinha um grande amigo, mas vai mesmo assim testá-lo. Versículo 2. Disse Elias a Eliseu, testando, hein? Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Vejamos que o amigo de Elias respondeu. Eliseu, ou seja, respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então disse os discípulos dos profetas
que estava em Betel. Perdão. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: Também o sei, calai-vos. Tá vendo? Os discípulos foram usados para ver se desanimava a Eliseu de seguir a Elias, de ser amigo de Elias. Versículo 4. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó, os dois amigos, juntos, em fidelidade. Depois vem de novo o pessoal desestimular Eliseu, tentar desestimular. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. E mais um teste de Elias para Eliseu. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Eliseu, amigo fiel, e Elias, motivado por ter um grande amigo. Já passou o temor, e ainda que viesse o temor, ele continuaria em frente, porque ao lado dele estava uma motivação para continuar na guerra, continuar lutando, mesmo se a morte chegasse. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E amém. Volto já. E mais um teste que o profeta Elias fez a Eliseu. Que aqui, segundo o meu entendimento, é o quarto teste. E o teste de fogo, hein? Esse é o teste de fogo. O pessoal costuma falar, né? Teste de fogo. Esse é o teste de fogo. É realmente. Aí, continuando um pouquinho mais, em 2 Reis 2, versículo 9 ao versículo 12. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Se não for fiel, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, a prova de fogo, este amigo passou da prova de fogo, foi fiel até o fim, o amigo Eliseu, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
12. Porque vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Amém? Pois o grande profeta Elias foi-se para a caverna após ter temido a morte, temido pela sua própria vida, foi ver-se sem amigos, porque aqueles todos que, segundo o olhar dele, estavam ao redor dele, tinham traído a ele. Aqueles que traíram o Senhor Deus, traíram também ao fiel profeta Elias. E o principal servo dele, o servo da casa dele, era mentiroso e traidor, o Geazi, que passou a ser servo de Eliseu. E por final traiu também ao profeta Eliseu, e ele ficou leproso, Geazi. Pois, meus irmãos e amigos, hoje em dia está muito difícil ter amigos, encontrar amigos, fazer amizade. Mas Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus, ele veio ao mundo buscar amigos, procurar amigos, ter amigos, salvar amigos. Pois o Senhor Deus, pelo meu entendimento, criou a nós para ele ter mais amigos ainda, mais e mais e mais, multidões de amigos semelhantes ao pai Abraão. E ai de nós, ou ai daqueles que não querem amizade com ninguém, que não quer amizade, que não quer irmandade. No livro de João 15, no versículo 13, está escrito: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Se o profeta Elias olhasse para os lados, olhasse e visse amigos dele, ou pessoas fiéis, ele não teria retirado-se para a caverna. Ele teria continuado na guerra e talvez até morrido pelo povo, seu amigo, ou pelo seu servo Geazi, se fosse fiel a ele, fosse seu amigo. E ele não teria passado em Berseba e deixado o servo infiel, não. Se fosse fiel como Eliseu, ou foi, Elias certamente teria dado a própria vida em favor daquele amigo e de todos os outros amigos. E continuando no livro de João, eu li o versículo 13, agora vou ler o versículo 15. O Senhor Jesus disse:
Já não vos chamo de, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Pois o grande profeta Elias, ele, após ter temido, retirou-se, passando pelo deserto, até chegar à caverna, porque ele não viu nenhum amigo com ele. Este foi o principal motivo dele se sentir só, sem amigo nenhum, e ter ido para a caverna. E assim, às vezes eu vou, ou outros vão para a caverna. Eu olho para os quatro cantos da casa ou do mundo e não vejo nenhum amigo. Para eu concluir, depois que o Senhor Deus deu a Eliseu como amigo a Eli, perdão que eu estou um pouco de soluço, volto já. O profeta Elias ficou muito feliz com o novo amigo que ele tinha ganho do Senhor Deus. E em 1 Reis, capítulo 9 e 10, está escrito, olha só um dos feitos que Elias fez depois que recebeu este novo amigo, com a felicidade que ele ficou. Então lhe saiu o rei, então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que lhe subiram ao profeta Elias, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse o capitão, homem de Deus, o rei diz, desce. Falou com falta de reverência, com falta de respeito ao homem de Deus. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu o fogo do céu e consumiu a ele e aos 50. E depois repetiu novamente. Né? Elias, além da orientação do Senhor Deus, com um novo amigo, ficou tão feliz que o Senhor Deus deixou ele de poder novamente e fez vários feitos até ser arrebatado pelo anjo do Senhor Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz a todos meus irmãos e amigos. Perdão que eu concluí este vídeo com soluço. A paz e Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador. Não há salvação em nenhum outro. Amém. Abraço.